Então, se você tem a sua Bíblia aí, lá em Lucas capítulo 24, Lucas 24, nós vamos ler até o 35, do versículo 13 a 35, mas vamos parar um pouco no meio do caminho dessa leitura. Vamos ler do 13 até o 16. Você pode acompanhar na projeção ou acompanhar aí na sua Bíblia também. O tema da mensagem, como estamos vivendo, ele é: abra nossos olhos, ó Deus. Lucas 24, 13 diz o seguinte: naquele mesmo dia. Qual dia? O dia em que as mulheres tinham visto Jesus Cristo ressuscitado, o dia em que elas saíram para anunciar tudo aquilo que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou cerca de 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas que sucediam. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, diante dessa realidade do que aconteceu de fato, após uma semana, um final de semana trágico, onde a esperança de libertação da opressão política, da opressão social e religiosa, onde tudo isso não tinha sido consumado, a tristeza reinava na vida de todos os seguidores de Jesus Cristo. Para aqueles 2 que estavam a caminho de Emaús, e para uma grande multidão de seguidores de Jesus, realmente a esperança havia terminado. Mas quem eram esses 2 que estavam a caminho de Emaús? Eu estava pesquisando e nós podemos observar que Eusébio, o grande historiador do primeiro século, diziam que aqueles 2 eram pai e filho voltando para casa. Isso segundo Eusébio, no primeiro século. O pai se chamava Cleopas, e segundo Eusébio, o filho atendia pelo nome de Simão. Segundo os estudiosos, Cleopas seria o mesmo mencionado em João 19, 25. Se quiser anotar também aí. O mesmo mencionado ali em João 19, 25. Alguns chegam a dizer que esse Cleopas era tio de Jesus. Mas, independentemente de quem eles eram, o fato a ser destacado nessa passagem é que a tristeza reinava entre eles, naquela caminhada de 11 quilômetros de volta para casa. Aquele era para ser o herói, ou Jesus Cristo era para ser o herói, mas morreu. Para eles acabou aquela esperança de ter um libertador, porque eles esperavam uma pessoa que viesse para libertá-los de uma opressão política, social e religiosa. Jamais imaginavam que seria daquela forma. Mas o versículo 16, que nós acabamos de ler, que talvez esteja ainda na projeção, diz que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Eu diria para vocês, fazendo já uma aplicação nesse texto, que um dos piores sentimentos que podemos ter é a falta de esperança. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança e as nossas expectativas de forma demasiada em pessoas e coisas, e quando não acontece de forma que imaginávamos, a nossa frustração é tremenda. Você já se sentiu assim? Em quem ou em que você tem colocado as suas esperanças? Ou em quem você tem se frustrado? Isso muitas vezes acontece conosco. Nós colocamos esperança, expectativa em pessoas e coisas, e quando isso não acontece, nós ficamos geralmente muito frustrados. Foi o que aconteceu com aqueles 2 a caminho de Emaús. Eles colocaram toda a sua expectativa, toda a sua esperança num libertador. Veio para salvar, mas morreu. Você já se sentiu assim alguma vez? Muitas vezes também, quando estamos demasiadamente ansiosos ou preocupados por algum acontecimento ou por algo que oramos, esperando que aconteça exatamente como estamos pedindo a Deus, não percebemos que muitas vezes a resposta de Deus já chegou. E nós
não conseguimos enxergá-la. Muitas vezes você está preocupado, pedindo a Deus que aconteça daquela forma, daquele jeito, mas Deus responde de uma forma totalmente diferente. Então, o que devemos pedir? Devemos pedir para que Deus abra os nossos olhos para ver a resposta que Ele tem nos dado. Esperamos de uma forma, mas muitas vezes Deus responde de outra totalmente diferente. Essa semana, conversando com uma pessoa, uma avó disse algo muito interessante, que eu não vou citar o nome aqui, mas eu achei muito interessante. Ela falou que o neto dela tinha dito o seguinte: bom seria que essa coronavírus demorasse para ir embora. Ela pergunta para o neto: mas por que, meu neto? Porque meu pai tem ficado mais em casa, tem dado mais atenção para minha mãe e para mim. Ou seja, essa pandemia que tem acontecido no mundo e aqui no nosso país, tem feito com que muitas pessoas se unam dentro dos seus lares. Pais estão sendo pais, mães estão sendo mães, filhos estão sendo filhos. Então nós temos visto hoje o mover de Deus também na família. Há pouco, conversando com o Brian, ele falou que o diabo tem feito com que as pessoas não se reúnam nas igrejas, mas as igrejas estão em cada casa hoje. Cada casa tem sido uma igreja, e é tão bom poder ver isso. E até nas coisas ruins, nós podemos ver a mão de Deus agindo. Essa é a grande verdade. Você se lembra do tema, do momento de José do Egito? Quando seus irmãos o venderam como escravo? Lá em Gênesis capítulo 45, se você quiser acompanhar. Gênesis 45, 5. Quando seus irmãos já haviam vendido. Mas José já estava numa outra situação. E olha só o que ele diz em Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E mais à frente um pouco, José fala para os seus irmãos, no capítulo 50, versículo 20, de Gênesis. Gênesis 50, 20, ele diz o seguinte: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, irmãos, o que nós entendemos nesse texto e nessa realidade que estamos vendo hoje? Que Deus transforma o mal em bem. Deus abriu os olhos de José para ver isto. Deus abriu os olhos de uma criança para ver a bênção que esse mal está trazendo para a sua família. Ou seja, o mal está transformando em bem. O que você tem tirado? Qual a lição você tem tirado de tudo isso que está acontecendo conosco? Será que você tem buscado mais a Deus? Buscado ver o que Deus tem feito? Lá em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas que aparentemente é ruim. Mas nós entendemos que Deus está no controle de tudo. Mas voltando para o texto aqui, o texto de Lucas capítulo 24, nós vamos continuar a leitura. Imaginem vocês, esses dois a caminho de Emaús. Imaginem o quanto aqueles dois oravam para que Deus livrasse Jesus daquela cruz. Ou que Jesus mostrasse o seu grande poder se livrando de forma milagrosa daquele momento para provar a todos que Ele era o Messias. Imagine aquele momento. Mas Deus, nós sabemos que tem os seus meios de responder. E a sua forma de resposta, na maioria das vezes, é muito diferente do que aquilo que nós imaginamos. Deus jamais fará algo que não esteja dentro da sua vontade. Ele fará exatamente aquilo que Ele prometeu. A palavra de Deus fala que as promessas de Deus jamais falham, jamais são frustradas, conforme de Jó. E também em Isaías 55, 11, nós lemos que a palavra de Deus jamais volta vazia, tem o propósito para ser realizado. Ficamos muitas vezes cegos às respostas de Deus, ou até mesmo ao que a Bíblia nos diz. Mas continuando a leitura aqui de Lucas 24, nós vamos ler agora do versículo 15 até o 35, vamos voltar um pouquinho no versículo 15.
Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles esperavam, mas parece-me que não tinha acontecido. Mas olha só no versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o viram. E versículo 25, então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para creres tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele usou aquele período, aquele percurso de 11 quilômetros para falar das Escrituras. E o versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção para passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, nesse texto aqui, nós podemos ver algumas lições, mas muitos são os motivos que nós nos levamos a Deus a orar. A Bíblia nos diz que Ele ouve quando nós o buscamos com todo o nosso coração. E esses dois aqui, com certeza, devem ter orado muito para que Jesus Cristo saísse ou se libertasse daquele momento. Mas quando Deus abre os nossos olhos, nós podemos ver a resposta de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com aqueles dois a caminho de Emaús. A partir do versículo 30, nós temos duas grandes lições que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite. A primeira lição: os olhos daqueles dois foram abertos quando Jesus repetiu um gesto que era peculiar dele. O versículo 30 diz ali: e tendo partido o pão. Naquele momento em que Jesus Cristo partiu o pão. O que nós entendemos com isso? Quando estamos sintonizados com Deus, intimamente ligados a Ele e aos seus ensinos, nós seremos identificados como seus seguidores pelas nossas ações. E qual foi a ação simples de Jesus Cristo naquele momento? Ele pegou o pão e partiu. Naquele instante, diz o texto, que os olhos deles se abriram. Foi um gesto simples
que identificou Jesus Cristo como o Messias, como o enviado de Deus, como aquele que havia ressuscitado. O texto continua falando que ardia o coração daqueles dois enquanto Jesus falava. Como seguidores de Cristo, quando você fala da palavra, qual é o sentimento que você causa nas pessoas que estão te ouvindo? É para se pensar. Enquanto Jesus falava, ardia o coração daqueles dois, ou seja, eles estavam ali atentos às palavras do Mestre. E quando nós falamos do que Cristo tem feito em nossas vidas, será que nós somos testemunhas de Cristo também, da ressurreição? A segunda lição que eu vejo nesse texto aqui, a partir do versículo 30, tamanho foi o impacto causado por Jesus, que aqueles dois na mesma hora voltaram para Jerusalém. A distância era de 11 quilômetros, de volta a pé. E acredito que aquele retorno foi muito mais rápido e muito mais alegre do que a vinda para casa. Enquanto eles voltavam cabisbaixos, tristes, chorando, eles voltaram exultantes, alegres, cantando. O versículo 33 diz: mas na mesma hora, eles voltaram a Jerusalém para anunciar o que eles tinham acabado de ver. Qual a aplicação que eu vejo em tudo isso, nesse versículo, nessa cena? O que eu aprendo com isso é que quando Deus abre os nossos olhos para as suas verdades, não podemos nos conter. Temos que contar para todas as pessoas à nossa volta. Quando você tem uma preciosidade, recebe uma mensagem maravilhosa, que não fique só com você. E essa mensagem da pregação do Evangelho, Paulo falava: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. É algo que tem, para que todos que tenham essa mensagem, temos que anunciá-la. Foi o que aconteceu com aqueles dois, eles não se contiveram, eles foram e anunciaram rapidamente para aqueles que estavam ali esperando. E qual é a mensagem? Cristo vive. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Essa é a mensagem que devemos pregar, devemos anunciar. E concluindo essa reflexão, meus irmãos, vamos orar para que Deus abra os nossos olhos e abra também os olhos de todos aqueles que que acompanham esta mensagem. Onde essa mensagem chegar, que Deus possa abrir os nossos olhos. Tem um texto de Efésios 1:18, onde Paulo fala, e nós até cantamos na igreja, que devemos buscar abrir os olhos do nosso coração. Olha só o que diz Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, ore para que os nossos olhos, os olhos dos nossos corações abram, para entender, para proclamar essa verdade que Deus tem nos revelado. E aqueles dois a caminho de Emaús tiveram seus olhos abertos. E nós? Será que nós estaríamos, se tivéssemos naquele momento ali, naquele instante, será que nossos olhos estariam fechados, até mesmo no momento em que Cristo partiu o pão? Então, quero terminar essa mensagem com uma reflexão, através de um vídeo, que eu achei muito interessante, que mostra aquela cena, é um retrato daquela cena, enquanto os dois caminhavam, Jesus se aproxima deles e fala tudo aquilo que nós vamos ouvir nesse momento. Vamos ver esse vídeo, é somente 3 minutos, depois vamos terminar com uma última oração. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo,
voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Amém? Essa mensagem, ela ainda impacta na vida de muitos que têm os seus olhos abertos por essa mensagem. Eu quero, nesse momento, terminar orando e incentivar você a participar, continuar participando dos cultos aí no seu lar, com a sua família, orando para que Deus nos ajude aqui a transmitir a palavra, que as questões técnicas a gente consiga resolver, mas que Deus, acima de tudo, esteja no controle de cada detalhe das nossas vidas. E a nossa oração nessa noite, assim como o tema, abra os nossos olhos, ó Deus, nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos ver essa mensagem, compreender essa mensagem e principalmente viver e anunciar a mensagem, que as pessoas possam ver em nós Cristo. Amém? Vamos terminar orando? Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que ouvimos, por esse culto que prestamos ao Senhor, ó Pai. E abençoe-nos aqui, ó Deus, como igreja reunida nos nossos lares, ó Deus, que possamos continuar louvando ao Senhor, buscando servir o Senhor. E que esse momento de distanciamento físico, ó Pai, passe rápido, que possamos retornar à comunhão no corpo, na igreja. Mas sabemos também, ó Deus, que esse momento tem sido muito bom, ó Deus, que famílias estão se unindo mais, estão buscando mais o Senhor, estão se reunindo mais, ó Pai. E que esse momento, Deus, seja precioso para que haja conversão, haja restauração de vidas, possa abrir nossos olhos para as verdades espirituais do Senhor. Nós rogamos agora, Pai, abençoe esse dia, essa noite, esse restante de semana, e nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.